A sexta pergunta do livro Questões sobre Doutrina, que trata ainda da questão da divindade de Cristo, consiste na seguinte: que entendem os adventistas pelo uso que Cristo fez do título Filho do Homem? E o que vocês consideram ter sido o propósito básico da encarnação? Segue-se a resposta. A palavra inspirada e o Verbo que se fez carne são pilares gêmeos e fundamentais na fé adventista do sétimo dia, em comum com todos os cristãos fiéis. Toda a nossa esperança de salvação repousa sobre estas duas imutáveis provisões de Deus, sua palavra inspirada e seu Filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Consideramos a encarnação de Cristo o fato mais assombroso em si mesmo e nas suas consequências na história do homem, e a chave de todas as providências redentoras de Deus. Tudo antes da encarnação conduziu a ela, e tudo que se segue depois procede dela. Isso envolve todo o Evangelho e é absolutamente essencial à fé cristã. Esta união da divindade com a humanidade, do infinito com o finito, do Criador com a criatura, a fim de que a divindade pudesse ser revelada na humanidade, está além de nossa compreensão. Porém, por meio dessa provisão, Cristo uniu em sua própria pessoa o céu e a terra, Deus e o homem. Por ocasião de sua encarnação, Cristo se tornou o que não era antes. Tomou sobre si a forma corpórea humana e aceitou as limitações dessa vida corpórea como modo de viver enquanto esteve na terra entre os homens. Dessa maneira, a divindade ligou-se com a humanidade numa única pessoa, quando ele se tornou um e único Deus homem. Isso é básico em nossa fé. A morte expiatória vicária de Cristo na cruz foi consequência inevitável desta provisão original. E é somente por causa dessa provisão que a morte de Cristo faz sentido. Quando Cristo se identificou com a raça humana, através da encarnação, o eterno Verbo de Deus entrou numa relação terrena de tempo. Daí em diante, porém, desde que o Filho de Deus se tornou homem, não cessou de ser homem. Adotou a natureza humana e, ao voltar ao seu Pai, não somente levou consigo a humanidade que assumira pela encarnação, como reterá para sempre sua perfeita natureza humana, identificando-se eternamente com a raça que ele redimiu. Pela encarnação, a majestade e glória do Verbo eterno, o Criador e Senhor do universo, ficaram veladas. João 1, versos 1 a 3. E aconteceu então que o Senhor se tornou Filho do Homem, expressão usada mais de 80 vezes no Novo Testamento. Tomando sobre si a humanidade, tornou-se um com a raça humana, para que pudesse revelar a paternidade de Deus à raça pecadora e remir a humanidade perdida em pecado. O Deus Todo-Poderoso tornou-se carne, teve fome, teve sede, sentiu cansaço, necessitou de alimento e repouso, e restaurou-se pelo sono. Partilhou a sorte do homem, carecendo de simpatia e necessidade de assistência divina, por parte do Pai. Contudo, sempre permaneceu em sua vida humana, inculpável e santo. Ele é o Filho de Deus. O Senhor caminhou na terra, foi tentado e provado, tomado pelos sentimentos de nossas enfermidades. Contudo, viveu uma vida totalmente livre de pecado. Sua humanidade foi genuína e verdadeira, passando pelos vários estágios de crescimento como qualquer outro membro da raça humana. Esteve sujeito a José e Maria, e foi um adorador na sinagoga e no templo. Chorou sobre a culpada cidade de Jerusalém. Expressou sua dependência de Deus em oração. Contudo, todo o tempo reteve sua divindade. Um e único, Deus, homem. Foi o segundo Adão, que veio na semelhança da carne pecaminosa, Romanos 8, verso 3, porém, sem mancha de suas propensões e paixões pecaminosas. Hebreus 4, verso 15. A primeira vez que aparece o título Filho do Homem no Novo Testamento é aplicado a Jesus, como um peregrino sem lar, sem mesmo um lugar onde pender a cabeça, Mateus 8, verso 20. E a última vez que esse título é invocado, Jesus aparece como um rei glorificado, prestes a voltar ao mundo. Apocalipse 14, verso 14.
Foi na qualidade de Filho do Homem que veio salvar os perdidos. Lucas 19, verso 10. Como Filho do Homem, atribui-se autoridade para perdoar pecados. Mateus 9, versos 1 a 8. Como Filho do Homem, semeou a semente da verdade. Mateus 13, verso 37. Foi traído. Mateus 17, verso 22. Foi crucificado. Mateus 26, verso 2. Ressurgiu dos mortos. Marcos 9, verso 9. E ascendeu ao céu. João 6, verso 62. De idêntica maneira, como Filho do Homem está agora no céu. Atos 7, verso 56. E cuida de sua igreja na terra. Apocalipse 1, verso 12, 13 e 20. Além disso, é como Filho do Homem que ele voltará nas nuvens do céu. Mateus 24, verso 30 e 25, verso 31. E como Filho do Homem executará o juízo. João 5, 27. E receberá seu reino. Daniel 7, versos 13 e 14. Este é o registro inspirado acerca de seu papel como Filho do Homem. Quanto ao propósito da encarnação de Cristo, a resposta aparece nos textos que apoiam os seguintes pontos, que resumem as razões de sua vinda à Terra em forma humana. Primeiro, veio para revelar Deus ao mundo. João 1, verso 14. Veio, em segundo lugar, para unir Deus e o homem. João 1, verso 51. Terceiro, veio para identificar-se com o homem. É chamado de Filho do Homem. Quarto, veio para levar os pecados da humanidade. João 1, verso 29. Quinto, veio para morrer em nosso lugar, cumprindo a profecia de Isaías 53, versos 5 a 10. E sexto e último, veio para destruir o diabo e suas obras. Hebreus 2, verso 14. Ao considerarmos assunto de tal transcendência e importância vital como a encarnação de Cristo, temos sempre que nos lembrar de que há muitos aspectos que não podemos penetrar. Mesmo quando captamos um vislumbre da verdade, a linguagem humana é inteiramente inadequada para a expressão das maravilhosas belezas do mistério incomparável e inimitável da encarnação do Verbo eterno, Jesus Cristo. Sobre esse tema específico, Ellen White escreveu: ao contemplarmos a encarnação de Cristo em humanidade, ficamos pasmados diante de um mistério insondável, que a mente humana não pode compreender. Quanto mais refletimos sobre ela, tanto mais assombrosa ela parece. Ainda que isso seja verdadeiro, há, graças a Deus, certos aspectos da verdade que têm sido reveladas. E o que se tornou conhecido na palavra do Senhor é para o nosso estudo. A mesma autora escreveu o seguinte sobre este ponto: quando queremos estudar um problema profundo, fixemos nossa mente na coisa mais maravilhosa que ocorreu na terra ou no céu, a encarnação do Filho de Deus.